A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que prazer e honra eu tenho de receber o seu prestígio. Você que me acompanha diariamente neste canal de televisão, nesta estação de rádio, ou pela TBN, Rede Internacional, ou pelo satélite, ou internet. É um prazer todos os dias. Quando eu começo este programa, eu me ponho sempre a imaginar quão bom é se Deus usar este programa para transformar uma vida. Se Deus libertar ou transformar uma vida, o preço que nós pagamos de estar nesses meios de comunicação já foi ultrapassado e muitas vezes pelo retorno de uma vida transformada. Então eu estou inspirando e encorajando desde segunda-feira próxima passada, dizendo-lhe que Deus tem um chamado muito especial para cada um de nós. Eu sou um pastor, quem sabe você é uma ovelha, e Deus tem para cada um de nós dons, talentos, capacita as pessoas, porque Deus quer que eu seja sal e luz, que você seja sal e luz para esta terra que está cheia de trevas, este país que está de ponta cabeça e que precisa hoje não de novas leis apenas, socioeconômicas, trabalhistas, fiscais, reformas políticas, coisas que estão aí, que se prometem, não se vivem, não se cumprem, se arrastam a pessoas que já viveram 50, 60, 70 anos no Brasil e nunca desfrutaram de nada do seu país. Contribuíram com o seu trabalho, lutaram, ajudaram a construir edifícios, a construir pontes, estradas, negócios, mas que nunca usufruíram nada, absolutamente nada, e que às vezes chegam à sua terceira idade com uma mísera aposentadoria. Eu tenho dito isso aqui, eu trabalho há 40 e poucos anos, paguei previdência, teto máximo, todos os anos da minha vida, e quando me aposentei, por causa de um fator previdenciário, eu passei a usufruir R$ 1.200 por mês. Portanto, contribuí 40 e poucos anos com trabalho, com luta, dando empregos a dezenas de pessoas, construindo igrejas, abrindo perspectivas, transformando vidas. E o retorno para a minha vida foi muito pequeno. Então, eu sempre penso assim, se eu não tenho valores espirituais, se eu não tenho entendimento sobre os planos de Deus, eu teria hoje muitas dificuldades para sobreviver, como hoje milhões de pessoas têm uma dificuldade extrema para sobreviver. Eu não estou falando de viver, eu estou falando de sobreviver. Então, vários países no mundo começaram a dar um grito. Você veja, a semana passada tivemos eleições nos Estados Unidos e o povo americano disse: nós não queremos alguém que gaste dinheiro, nós queremos alguém que ensine a gerar riquezas, ensine a ter o brio nacionalista, ser patriótico, amar o país. E repudiaram um sistema para dar apoio a uma pessoa que o mundo inteiro achou que seria impossível. Eu não tenho nada a ver com ele, nem com ninguém, o meu foco é Deus. Mas um grito de várias nações que disseram basta. Porque ser governado por alguém que gasta é uma história.
ser governado com alguém que ensina a enriquecer é outra história. Então, Deus tem um chamado para todos nós. Deus nos deu uma vocação que a Bíblia chama de vocação celestial. E você tem que conhecer um pouco destes desígnios de Deus, porque quem sabe você ligou o seu televisor ou a sua estação de rádio. Isto não foi um acaso. Eu não acredito em acasos, em coincidências, just in case, talvez porque... Não. Deus é perfeito. A forma dele agir é perfeita. A hora de Deus é perfeita. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Olhe como é que Jeremias, o profeta, fala sobre este chamado de Deus. Olha só. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus está dizendo ao profeta: profeta, você não está nesse lugar de profeta, nessa posição espiritual de profeta, porque sua avó orou por você. Porque você tinha uma vizinha muito dedicada e que clamou por você diante de mim. Não. Deus disse: olha, profeta, eu já te conhecia antes de você nascer. Então, o profeta ouviu pela primeira vez que, em espírito, antes dele ter forma no ventre da sua mãe, o Senhor já o tinha predestinado para uma função que é, para mim, a função mais linda que existe, que é a função do pregador e do profeta da palavra. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu te conheci. Quer dizer que nós não andamos aqui às escuras, tateando, dentro de um túnel escuro, caindo, levantando. Há um plano de Deus. Em tudo, Deus tem um propósito. Deus disse: Jeremias, eu já te conhecia. Atenção, você é um profeta, por quê? Porque eu te consagrei. Isto a mim me dá uma classe de segurança, há uma alegria profunda e intensa, saber que Deus ainda não tinha forma quando Ele deu forma aos meus ossos, pele, sangue, no ventre da minha mãe, até os dias, disse o salmista, quando nenhum deles havia ainda, o Senhor já tinha escrito todos os dias no livro da vida. Quer dizer que as coisas de Deus são perfeitas, não há acasos, não há coincidências. Eu não estou aqui como um apóstolo, um profeta de Deus, um bispo, porque uma senhora lá em Portugal orou por mim. Não, isto é tudo um plano de Deus, um plano predestinado, um plano que não pode falhar. Eu sou pastor, vou completar agora em março que vem, daqui a 4 meses e meio, 38 anos de pastorado. Durante esses 38 anos, que no início eu pensei que isto era uma festa muito linda, porque eu via os pregadores nos altares e, meu Deus, eu nasci para isto. Eu não sabia o que era a carga e o fardo de um líder que quer viver intensamente a Bíblia. Mas eu entendo que eu só cheguei aqui porque Deus me predestinou em amor, Deus me conhecia desde o ventre da minha mãe, Deus me consagrou para ser o que eu sou hoje. Então, este plano, eu ouvi muita gente dizer: eu vou acabar com a tua raça, eu vou acabar com a tua igreja, eu vou acabar com a tua vida. Se eu lhe contasse um pouco do que foram esses 38 anos,
você ia dizer, uau, isto é possível? E eu lhe digo, é Deus puro na minha vida. É Deus puro, não existe. Se você disser qual é a habilidade que você tem pessoal, qual é a capacidade? Nenhuma. Eu sou pó, eu sou barro. Agora, estes valores que Deus fala ao profeta, eu os recebo na minha vida. E para você viver uma vida espiritual, você tem que ter uma vida vitoriosa, você tem que ter alguns valores bem consolidados e fortes na sua vida. Então, Deus disse ao profeta, no versículo de número 18, ele disse assim, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, se a câmera puder filmar aqui, olha, coluna de ferro, muros de bronze, contra todo o país e contra o rei de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor Deus, para te livrar. Então isto é maravilhoso, saber de como Deus consagra alguém, chama, vocaciona e diz, atenção, a vida espiritual tem reveses, tem espinhos. Diz aqui no profeta que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. E ele disse, olha, os reis de Judá, os príncipes, os sacerdotes, todo esse mundo lutará contra você. Mas eu te ponho como cidade fortificada, coluna de ferro e muros de bronze. Então, aqui está a raiz, a gênesis de uma vida bem-sucedida. Ou seja, Deus disse, profeta, só na carne você não vai a lugar nenhum, porque as adversidades serão muitas. Mas eu vou fazer assim, a sua vida será bem estruturada, você será fortificado, você será como ferro, você será como bronze. Tudo que pelejar contra você não vai prevalecer. Eu sou contigo. Eu queria lhe transmitir este tipo de confiança, esta classe de fé, porque para viver estas verdades, nós temos que ter a fé e a confiança total em Jesus Cristo. Para ser fortificado, bronze e ferro, para o mundo inteiro intentar e se levantar contra você e não prevalecer, você tem que ter Deus na sua vida. Você tem que ter Deus, você tem que ser um empresário de Deus, um médico de Deus, um arquiteto de Deus, um estudante de Deus, um advogado de Deus, um magistrado de Deus, um esportista de Deus, um artista de Deus. Se Ele é a tua rocha, você tem ferro, bronze, está fortificado. Você tem fé. Senão, meu amado, a vida é uma sobrevida. A vida é uma sobrevida. Jesus ensinou isto. Eu gosto muito. Você que me acompanha sabe que eu já usei várias vezes estas passagens aqui. Ele fala dos dois fundamentos da vida. Ele fala do que é uma vida com solidez, ferro, bronze, e fortalecida e fortificada, e fala de uma vida à toa, de qualquer forma, na areia. Vamos ler esta passagem? Guarde isto aqui, por favor. Se você tem uma Bíblia, ou então anote, porque é muito bom você saber onde está a vida vitoriosa, onde está a vida de derrota. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então não é só ouvir. Ouvir, a orelha ouve, o tímpano ouve. Tem que ouvir e praticar, viver, vivenciar, experienciar. Todo que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele diz, praticou, é prudente.
A casa vai sobre a rocha, porque praticou e foi prudente. Ele disse, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Viu? Ferro, bronze e fortificação. Então eles têm que ouvir e têm que praticar. Porque ele disse que um dia chuva, ventos e rios poderiam bater, e batem, na tua casa, na tua vida. Se ela está sobre a rocha, diz a palavra do Senhor, não cai. Não cai. Não caiu porque for edificada sobre a rocha. Não cai. Foi isso que Deus disse ao profeta Jeremias. Jeremias, eu vou te fortificar, eu vou te fazer de ferro, de bronze, porque todo mundo se levantará contra você, mas eu te livrarei porque eu estou contigo. Este eu estou contigo é que é a rocha. Isto é a rocha. Esta consciência do Cristo em nós, a esperança da glória. É a solidez de vida. A solidez que você precisa na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas relações com os seus filhos, na sua relação do marido e mulher. Esta solidez que vem da Bíblia. Eu, domingo passado, disse à igreja, a estatística mostra que maridos e mulheres, pais e filhos se abraçam 3 segundos por dia. Quando o abraço, ele é uma bênção. Ele traz cura. O abraço é terapêutico. Há uns anos, creio que uns 2 anos atrás, veio uma senhora da Índia e que ficava nas salas de convenções, dos hotéis, e só para abraçar pessoas. E diz que fazia fila na porta dos hotéis, e ela abraçava, e dizia alguma coisa, abraçava, e as pessoas iam precisando de um abraço. Porque a vida está muito fragilizada para a maioria das pessoas. Uma pessoa desempregada é fragilizada. Um marido que volta para casa e não tem o que dar aos seus filhos, é muito triste. Então, como é que Deus muda essa vida? Ouvir e praticar, porque a chuva vem, as adversidades, os rios transbordam, o vento bate. Isso é o dia a dia de todo mundo. É o dia a dia de todo mundo. Agora, se a casa está sobre rocha, sobre os valores bíblicos, ela não cai. Ele disse, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veja, prudência, rocha, insensatez, areia. Ele disse, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus está dizendo que há uma casa que não desaba. Há uma casa, uma vida que não desaba. É aquela vida que é construída. Como é que se constrói? Ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. Tem que cavar fundamentos, tem que lançar os alicerces, tem que colocar ferro, tem que colocar pedra, cimento, areia, botar ferro, colunas, vigas. E aí começa a se edificar a casa. Agora, e o vento quando bate? Está bem alicerçada? São os valores bíblicos? A casa permanece de pé. Agora, você sabe que grande parte das pessoas não está nem aí para as coisas espirituais. Deus disse, casamento é um homem e uma mulher. A sociedade diz, não é bem assim, agora a coisa mudou. Droga é ilícito. Não, tem que experimentar um pouco. Cocaína mata, não é bem assim. Crack acaba com os cérebros, estão aí as cracolândias lotadas, mas as pessoas dizem, peraí, ninguém pode se meter na minha vida, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Deus disse,
vida, as pessoas dizem aborto, as pessoas dizem perdão, a sociedade entende que, porque eu matei, porque eu amo. Isso são valores distorcidos. Isso é casa sobre areia. Diz que desaba. Eu sei que a esta hora muita gente tem a sua casa desabada. Desabou, implodiu, caiu. Agora, diz que quando desaba é grande a ruína. É grande a ruína. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para seres fortificado, bronze e ferro. Você sabe qual é a amálgama de tudo isso? É o amor de Deus. É o amor verdadeiro de Deus. E quando, por exemplo, um homem e uma mulher constituem uma família, se a pessoa ama de verdade, tudo que ela faz ou pensa, faz e pensa pensando na outra pessoa. Quando a pessoa ama de verdade, ela aceita a outra como ela é. Ela não quer mudar, você tem que mudar, você não pode ter aqueles amigos, você tem que ser como eu acho que você tem que ser. Não. Quando se ama de verdade, se aceita como a outra pessoa é. Quando se ama de verdade, a pessoa se compromete, tem uma vida comprometida. Então, isto tudo chama-se o quê? Vida fortificada, ferro e bronze. Por que hoje 65% dos casamentos no Brasil entram em ruptura? As pessoas casam naquela coisa, vou viver uma paixão, um amor, e às vezes 15 dias depois já tem gente torcendo a orelha e dizendo estou arrependido. Novo preparo, novo busca, novo valores espirituais. E só a carne não resolve. Eu estou lhe falando de diversas áreas para lhe dizer, finalmente, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, se você se submete a Ele, se você se entrega a Ele, se você usa a sua fé, você tem uma casa, uma vida, uma família, um empreendimento, uma empresa sobre a rocha. O vento bate, a chuva cai, os rios transbordam, a casa foi bem edificada, fica de pé. Houve prudência. Senão, é grande a ruína. Saia dessa ruína, edifique bem a sua vida. A graça de Deus é o fundamento. Hoje é quarta-feira e nós estamos muito felizes e num espírito de expectativa muito grande. Porque logo à noite, às 7:30 da noite, nós vamos ter uma grandiosa reunião. Nós chamamos Noite Apostólica e Profética. O apóstolo Miguel Ângelo estará ministrando a palavra. Eu estarei ensinando sobre a lei e a graça. Sobre a segunda graça. Estarei mostrando como é que a igreja tradicional, os pregadores tradicionais, anulam o sacrifício de Cristo e anulam a graça de Deus quando vivem o Antigo Testamento. Mas nós não temos que cumprir os mandamentos do Antigo Testamento. Jesus disse, quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento, ele disse, amar a Deus sobre tudo, com força, com coração, com alma, amar o próximo quanto ti mesmo. Este é o grande mandamento. Portanto, o mandamento de Deus se resume em amá-lo. Então você precisa de entender que Cristo pôs um ponto final na lei. A lei já era, a graça é. Você precisa de entender isto para viver uma vida espiritual vitoriosa. E hoje à noite eu estarei ministrando a palavra, estarei revelando estes fatos à igreja que lhe farão viver poderosamente. Isto é ferro
isto é bronze, isto é vida fortificada. Venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90. O endereço da Catedral, Rua Maricá 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Lembrando que nós temos, desde o parque de estacionamento, catedral climatizada, uma ambiência saudável e a sã doutrina que é ministrada a cada dia no nosso ministério. Amém? 30 17 90 90. Temos conselheiros à sua disposição. Bom, eu espero em Deus que tudo que nós refletimos e pensamos juntos lhe tenha trazido força para viver e coragem para vencer. Agradeço ao povo da Igreja de Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas nos permitem, com as suas sementes de amor, levar a palavra ao mundo. Agradecer à nossa equipe de televisão, que a cada dia tem sido uma bênção para o ministério. Obrigado, Joás, obrigado, Davi, obrigado, Wesley, obrigado, irmão Lucimar, Joran, Maria Esté Bueno, todos que estamos aqui, Bispo José Carlos, todos estamos aqui, espero não ter esquecido ninguém, estamos aqui imbuídos desse espírito de amor, levando Jesus a todos os corações. Amém? Muito obrigado. Amanhã eu volto, em meu nome, em nome da minha amada esposa, Bispo Roxana, e todos nós nos unimos para dizer graça e paz. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele já te conhecia. Até amanhã. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.